Hoje você vai conhecer a história completa da Bíblia, a narrativa mais incrível já contada, de uma forma que você nunca viu antes. Prepare-se para uma jornada de 35 minutos, desde a criação do universo até a promessa de um novo céu e uma nova terra. Vamos mergulhar juntos nos eventos que moldaram a humanidade e revelaram o plano de Deus para cada um de nós. Esta não é apenas uma história, é a nossa história. Antes do princípio, antes que o tempo existisse, antes de qualquer estrela brilhar no vazio, só existia Deus. Ele é o ser eterno, sem começo e sem fim. Em um mistério profundo, Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade perfeita de amor, sabedoria e poder. Tudo o que conhecemos e o que não conhecemos tem sua origem nele. Ele é a fonte de toda a vida, a luz que preenche a eternidade. Neste silêncio majestoso antes da criação, o plano para tudo o que viria a existir já estava traçado em sua mente. E então, do nada, Deus falou, e o universo nasceu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele disse, haja luz. E a luz surgiu, separando o dia da noite. Ele formou os céus, separou as águas da terra seca e encheu o mundo de vida. Plantas, árvores, peixes nos mares, aves no céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Tudo era bom, perfeitamente equilibrado. Para coroar sua criação, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, Adão, e de sua costela criou a mulher, Eva. Ele lhes deu um lar perfeito, o jardim do Éden, e uma única ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a harmonia não durou. Tentados por uma serpente, que era o próprio Satanás, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles escolheram o seu próprio caminho, duvidando da bondade de seu Criador. Nesse momento, o pecado entrou no mundo, a inocência foi perdida, e a vergonha os cobriu. Eles se esconderam de Deus. E a consequência foi a separação. Foram expulsos do Éden. E a morte, tanto física quanto espiritual, tornou-se a realidade da humanidade. A terra, antes perfeita, agora conheceria espinhos e sofrimento. A mancha do pecado se espalhou rapidamente. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, trouxeram suas ofertas a Deus. A oferta de Abel, feita com fé, foi aceita. Mas a de Caim, não. Consumido pela inveja e pela raiva, Caim ignorou o aviso de Deus e matou seu próprio irmão. O sangue inocente de Abel clamou da terra, e a primeira família foi marcada pela violência e pela dor. Um triste reflexo da ruptura que o pecado havia causado. A partir daí, a maldade humana cresceu sem controle. A cada geração, o coração do homem se inclinava mais para o mal. A violência, a corrupção e o egoísmo enchiam a terra. A criação, que antes refletia a glória de Deus, agora gemia sob o peso do pecado humano. Deus viu a profundidade da depravação e se entristeceu em seu coração por ter criado o homem. A situação era insustentável. O mundo estava mergulhado em trevas, distante da luz para a qual foi criado. Diante de tanta corrupção, Deus decidiu purificar a terra com um grande dilúvio. Mas em meio à escuridão, ele encontrou um homem justo, Noé. Deus instruiu Noé a construir uma arca gigantesca e a reunir sua família, e um par de cada animal. Enquanto Noé construía, ele pregava sobre o juízo que viria. Mas ninguém o ouviu. Então as chuvas caíram por 40 dias e 40 noites. As águas cobriram toda a terra. Mas Noé e todos que estavam na arca foram salvos, flutuando seguros sobre as águas do juízo. Após o dilúvio, a humanidade recomeçou. Mas o problema do pecado ainda existia no coração humano. Séculos depois, Deus iniciou um novo capítulo de seu plano de redenção. Ele escolheu um homem chamado Abrão da cidade de Ur e fez a ele uma promessa extraordinária. Deus disse: sai da tua terra
e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, e através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão, que mais tarde seria chamado de Abraão, obedeceu em fé, deixando tudo para trás para seguir um Deus que ele mal conhecia. A promessa de um filho parecia impossível, pois Abraão e sua esposa, Sara, eram muito idosos. Sara, em sua impaciência, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Assim nasceu Ismael. Mas este não era o filho da promessa. Anos depois, contra todas as expectativas, Deus cumpriu sua palavra. Sara deu à luz um filho, e eles o chamaram de Isaque. Isaque era o herdeiro da aliança, a linhagem através da qual a promessa de um Salvador para o mundo continuaria. Isaque teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Eles lutaram desde o ventre de sua mãe. Jacó, o mais novo, era astuto e enganador. Ele comprou o direito de primogenitura de seu irmão por um prato de lentilhas e enganou seu pai cego para receber a bênção patriarcal. Fugindo da ira de Esaú, Jacó viveu muitos anos, longe de casa. Uma noite, ele lutou com um anjo até o amanhecer, e naquela luta, foi transformado. Seu nome foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus, e ele se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Jacó teve 12 filhos, mas seu favorito era José. Por ciúmes, seus irmãos o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. No Egito, apesar de ter sido falsamente acusado e preso, José permaneceu fiel a Deus. Deus o exaltou, dando-lhe a habilidade de interpretar os sonhos do faraó. José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, salvando a nação e as terras vizinhas de uma fome terrível. Anos depois, seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida. José os perdoou dizendo: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Toda a família de Jacó, 70 pessoas, desceu para viver no Egito, onde foram salvos pela providência de Deus, através do homem que eles haviam rejeitado. No coração do antigo Egito, uma história de esperança começou a se desenrolar. O povo de Israel, que havia chegado como convidado, agora sofria sob o peso da escravidão. Eles se multiplicaram e se tornaram numerosos, mas a liberdade lhes foi tirada. Dia após dia, trabalhavam sob o sol escaldante, construindo cidades para o faraó, e seus clamores subiam aos céus. Em meio a essa opressão, uma promessa antiga parecia distante. Mas a semente da libertação já estava sendo plantada. Em um ato desesperado para salvar seu filho de um decreto de morte, uma mãe hebreia chamada Joquebede colocou seu bebê em um cesto e o confiou às águas do rio Nilo. Era um ato de fé e amor. A correnteza levou o pequeno cesto até as mãos da filha do faraó, que, movida por compaixão, decidiu adotá-lo. Ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. Aquele que deveria ter perecido foi salvo para um propósito grandioso, criado em meio ao luxo e ao poder do palácio egípcio. Moisés cresceu como um príncipe do Egito, educado em toda a sabedoria daquela nação poderosa. Ele tinha tudo o que o mundo podia oferecer: riqueza, status e conhecimento. No entanto, dentro dele, algo o conectava ao seu povo oprimido. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele interveio e, em um ato de fúria, acabou tirando a vida do agressor. Com medo, Moisés fugiu para o deserto, trocando a vida de príncipe pela de um simples pastor de ovelhas. 40 anos se passaram. Moisés agora era um homem humilde, longe das glórias do palácio. Foi ali, na solidão do deserto, perto do Monte Horebe, que ele teve um encontro que mudaria sua vida e o destino de seu povo para sempre. Ele viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Aproximando-se, ouviu uma voz poderosa vinda do fogo. Era Deus, que lhe disse: "Eu vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Eu desci para livrá-lo." Deus estava chamando Moisés para ser o libertador. Moisés, relutante no início,
obedeceu. Ele retornou ao Egito com seu irmão Arão e confrontou o homem mais poderoso da terra, o faraó, com uma simples mas poderosa mensagem: deixa o meu povo ir. O faraó, com um coração endurecido, recusou. Então Deus enviou uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito. As águas se transformaram em sangue, rãs cobriram a terra, e a escuridão tomou conta do país. Cada praga era um golpe no poder dos deuses egípcios, e um chamado para que o faraó cedesse. Após a 10ª e mais terrível praga, a morte dos primogênitos, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Eles saíram apressadamente, uma multidão de mais de 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Mas a liberdade ainda não estava garantida. O faraó se arrependeu e perseguiu o povo com seu exército até a beira do Mar Vermelho. Encurralados, com o mar à frente e os egípcios atrás, o pânico tomou conta deles. Foi então que Moisés ergueu seu cajado, e Deus abriu o mar, criando um caminho seco para que o povo atravessasse em segurança. A jornada pela frente era longa e árdua. Um vasto e implacável deserto. Durante 40 anos, o povo de Israel peregrinou, aprendendo a depender de Deus a cada dia. Quando tiveram fome, Deus enviou o maná, um pão que caía do céu. Quando tiveram sede, fez brotar água de uma rocha. Nesse tempo, Deus lhes deu os 10 mandamentos e as leis que os guiariam como nação. Foi um período de provação, aprendizado e purificação. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, com exceção de 2 homens de fé, Josué e Caleb. Após a morte de Moisés, a liderança passou para Josué, um guerreiro corajoso e fiel. Deus lhe deu uma ordem clara e uma promessa encorajadora: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei dar a seus antepassados. O primeiro obstáculo era a cidade fortificada de Jericó. A estratégia para conquistar Jericó não era militar, mas de fé. Por 6 dias, o exército de Israel marchou em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia. No 7º dia eles marcharam 7 vezes. Ao final da última volta, ao som das trombetas e do grito do povo, as imponentes muralhas de Jericó ruíram. A cidade foi conquistada, e essa vitória milagrosa marcou o início da conquista da terra prometida. Após a morte de Josué, Israel entrou em um período sombrio e caótico, conhecido como o Tempo dos Juízes. Não havia um rei ou um governo central. E a Bíblia descreve essa época com uma frase marcante: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O povo se afastava de Deus. Era oprimido por nações vizinhas. Clamava por socorro. E Deus levantava líderes, os juízes, para libertá-los. Figuras como Débora, a profetisa, Gideão, o guerreiro improvável, e Sansão, o homem de força sobrenatural, surgiram para salvar Israel, mas a paz nunca durava muito. Cansado dessa instabilidade, o povo pediu um rei, querendo ser como as outras nações. Apesar do aviso do profeta Samuel de que um rei lhes traria dificuldades, Deus atendeu ao pedido. O primeiro rei de Israel foi Saul, o homem alto e de boa aparência. Ele começou bem, mas seu reinado foi marcado pela desobediência e pelo orgulho. Ele perdeu o favor de Deus, que já havia escolhido um novo líder para o seu povo. Esse novo líder era um jovem pastor chamado Davi, enquanto Saul ainda reinava. Samuel foi à casa de Jessé e ungiu o filho mais novo, um jovem que cuidava das ovelhas. Davi era habilidoso com a harpa e corajoso em batalha, como demonstrou ao derrotar o gigante Golias com apenas uma funda e uma pedra. Ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Seu reinado se tornou a Era de Ouro de Israel. Davi unificou a nação, conquistou Jerusalém e a tornou sua capital. Ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade e planejou construir um templo para Deus. Embora fosse seu filho, quem o construiria? Após um longo e próspero reinado, Davi foi sucedido por seu filho, Salomão. Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe ofereceu
o que quisesse. Salomão não pediu riquezas ou vida longa, mas sabedoria para governar o povo. Deus se agradou tanto que lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra incomparáveis. O ponto alto do reinado de Salomão foi a construção do magnífico Templo de Jerusalém, um lugar onde a presença de Deus habitaria entre o seu povo. Uma história que começou na escravidão agora brilhava com a glória de um reino estabelecido. Depois, após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão assume o trono, mas sua dureza e falta de sabedoria levaram a uma revolta. As 10 tribos do norte se separam, formando o reino de Israel, enquanto as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, permanecem leais à dinastia de Davi, formando o reino de Judá. Assim, uma nação que era unida se torna dividida. E essa fratura trará consequências profundas para o povo de Deus. O Reino do Norte, também chamado de Israel, teve uma história marcada pela instabilidade e pela idolatria. Seu primeiro rei, Jeroboão, temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar, estabeleceu seus próprios centros de adoração em Dan e Betel. E o que ele colocou lá? 2 bezerros de ouro, uma afronta direta ao mandamento de Deus. A partir daí, o Reino do Norte mergulhou numa espiral de reis maus, um após o outro, que levaram o povo para longe de Deus. A adoração a Baal e outros deuses pagãos se tornou comum. Era um tempo de escuridão espiritual, onde a aliança com o Senhor foi esquecida e a nação se corrompeu completamente, afastando-se do caminho que lhes fora traçado. Mas Deus, em sua misericórdia, não abandonou seu povo ao silêncio. Ele levantou vozes poderosas no meio da escuridão. Os profetas, homens como Amós, um simples pastor de ovelhas, que bradou contra a injustiça social e a opressão dos pobres. Ele denunciou a hipocrisia de uma religião vazia, que praticava rituais, mas tinha um coração longe de Deus. Depois veio Oséias, cuja própria vida se tornou uma mensagem viva. Deus o mandou casar com uma mulher infiel, para ilustrar a infidelidade de Israel, e ao mesmo tempo, o amor persistente e redentor de Deus. Outros profetas como Miqueias também clamaram por justiça e arrependimento. A mensagem era clara e urgente: voltem-se para o Senhor, antes que seja tarde demais. Infelizmente, os avisos dos profetas não foram ouvidos. A paciência de Deus chegou ao limite. Por volta do ano 722 a.C., o poderoso Império Assírio invadiu o Reino do Norte. Samaria, a capital, foi cercada e conquistada. Os assírios tinham uma política brutal. Eles deportavam as populações conquistadas e as espalhavam por todo o seu império, misturando-as com outros povos para aniquilar sua identidade nacional e cultural. As 10 tribos de Israel foram levadas para o cativeiro, espalhadas e, com o tempo, assimiladas. Elas se tornaram conhecidas como as 10 tribos perdidas, um fim trágico para uma nação que escolheu a desobediência. Enquanto isso, o Reino do Sul, Judá, continuava sua jornada. Sua história foi um pouco diferente. Por ser o guardião da linhagem de Davi e do templo em Jerusalém, Judá teve momentos de grande fidelidade a Deus. Tiveram reis piedosos como Ezequias e Josias, que promoveram reformas religiosas, destruíram ídolos e chamaram o povo de volta à lei de Moisés. Durante seus reinados, a nação experimentou avivamento e a bênção de Deus. No entanto, Judá também teve sua parcela de reis maus, como Manassés, que reconstruiu os altares pagãos e levou a idolatria a um nível ainda pior que o do Reino do Norte. A história de Judá é uma montanha-russa de obediência e rebelião. Assim como no norte, Deus também enviou profetas a Judá com mensagens poderosas. Isaías, um dos maiores profetas, serviu durante os reinados de vários reis. Ele tanto advertiu sobre o julgamento iminente, quanto trouxe algumas das mais belas profecias sobre a vinda do Messias, o servo sofredor, que traria salvação. E depois, Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Sua missão foi incrivelmente difícil
anunciar a destruição de Jerusalém e do templo nas mãos dos babilônios. Ele foi perseguido preso e rejeitado, mas permaneceu fiel, implorando ao povo que se arrependesse. A luz da revelação de Deus brilhava intensamente através desses homens, mesmo quando as sombras do julgamento se aproximavam. Mas novamente, as advertências foram ignoradas. A idolatria e a injustiça de Judá se tornaram insustentáveis. O novo poder mundial, o Império Babilônico, sob o comando do rei Nabucodonosor, avançou sobre a região. Em 586 a.C., após vários cercos, Jerusalém caiu. A cidade foi saqueada. O magnífico templo de Salomão foi incendiado e destruído, e a elite do povo de Judá foi levada cativa para a Babilônia. Foi um evento traumático, o ponto mais baixo da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Parecia que todas as promessas de Deus haviam falhado. O reino de Davi estava em ruínas, e o povo escolhido estava exilado em uma terra estranha. Mesmo no exílio, Deus não abandonou seu povo. Na Babilônia, surgiram duas figuras proféticas monumentais, Daniel e Ezequiel. Daniel, levado como um jovem nobre Montevicê, fiel a Deus em meio à corte pagã, interpretando sonhos e recebendo visões incríveis sobre o futuro dos impérios mundiais e a vinda do reino de Deus. Ele nos ensina sobre a soberania de Deus, sobre a história. Ezequiel, um sacerdote levado cativo, recebeu visões impressionantes, como a do Vale de Ossos Secos, que prometia que Deus traria vida de volta à nação morta de Israel. A mensagem deles era de esperança. O cativeiro não era o fim da história. E a promessa se cumpriu. Depois de 70 anos, conforme profetizado por Jeremias, o Império Babilônico caiu para os persas. O rei Ciro, o Grande, emitiu um decreto surpreendente, permitindo que os judeus voltassem para sua terra e reconstruíssem o templo. Um grupo liderado por Zorobabel retornou a Jerusalém. A tarefa era imensa. A cidade estava em ruínas e havia muita oposição, mas eles perseveraram. A reconstrução do templo foi um passo crucial, um símbolo poderoso de que a aliança de Deus ainda estava de pé. A esperança começava a ser restaurada. Era o início de um novo capítulo para o povo de Judá. Décadas depois, outros dois grandes líderes surgiram para continuar o trabalho de restauração: Esdras e Neemias. Esdras, um escriba e sacerdote, liderou outro grupo de exilados de volta a Jerusalém e focou na restauração espiritual do povo. Ele leu a lei de Moisés publicamente, e o povo chorou e se arrependeu de seus pecados. Neemias, copeiro do rei persa, sentiu o chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, que ainda estavam em ruínas, deixando a cidade vulnerável. Enfrentando oposição e ameaças, ele liderou o povo em um projeto inspirador, e em apenas 52 dias, os muros foram reconstruídos. A restauração física e espiritual de Jerusalém estava em andamento. A última voz profética do Antigo Testamento a falar foi a de Malaquias. Ele profetizou cerca de 100 anos após o retorno do exílio. A empolgação inicial da reconstrução havia passado, e o povo havia caído na indiferença religiosa. Os sacerdotes estavam sendo negligentes, as ofertas eram defeituosas, e o povo questionava o amor de Deus. Malaquias confrontou essa apatia e chamou o povo de volta a uma adoração sincera. Ele termina com uma promessa: Deus enviaria um mensageiro, Elias, para preparar o caminho antes da vinda do Senhor. E então, o céu se fechou. A voz profética se calou. Começa então o que chamamos de período interbíblico, ou os 400 anos de silêncio. Durante esse tempo, Deus não enviou profetas com novas revelações escritas. No entanto, o cenário mundial estava mudando drasticamente. O Império Persa deu lugar ao Império Grego de Alexandre, o Grande, que espalhou a cultura e a língua grega por todo o mundo conhecido. Depois dos gregos, veio um breve período de independência judaica sob os Macabeus, e finalmente, a ascensão do poderoso Império Romano. Embora Deus estivesse em silêncio profético,
Sua mão estava claramente movendo as peças no tabuleiro da história, preparando o palco para o maior evento de todos. No primeiro século a.C., o Império Romano consolidou seu domínio sobre a Judéia. Roma trouxe uma paz forçada, a Pax Romana. Construiu estradas que conectavam o império. Estabeleceu uma lei unificada. A língua grega ainda era o idioma comum do comércio e da cultura, enquanto o latim era a língua do governo. A Judéia era governada por reis fantoches, como Herodes, o Grande, sob a autoridade de um governador romano. O mundo estava unificado política e culturalmente como nunca antes. As estradas estavam prontas, a língua era comum. A expectativa messiânica entre os judeus estava no auge. O cenário estava perfeitamente montado. E então, no tempo certo, na plenitude dos tempos, o sil, iniciou de 400 anos, foi quebrado. Não por um profeta, mas pelo próprio Deus. Em uma pequena cidade da Judéia chamada Belém, sob o domínio romano, uma estrela brilhou de forma diferente. Nasceu um bebê Jesus. A promessa feita a Abraão, a linhagem de Davi, as profecias de Isaías, tudo convergiu para aquele momento humilde e poderoso. O rei tão esperado não veio como um conquistador militar, mas como um bebê vulnerável. A luz veio ao mundo para dissipar as trevas. A história da redenção havia chegado ao seu clímax. Uma história que mudou o mundo começa de forma simples, mas com um poder imenso. Em uma pequena cidade chamada Belém, sob o brilho de uma estrela única, algo extraordinário aconteceu. O próprio Deus, o Verbo que estava com Deus, e era Deus, escolheu se tornar um de nós. Aquele que criou o universo nasceu como um bebê vulnerável, trazendo a esperança de uma nova aliança entre o céu e a terra. O invisível se tornou visível, e a promessa de salvação começou a se cumprir de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O Rei dos Reis não chegou em um palácio, mas em uma manjedoura, ensinando desde o início que o seu reino não se mede pelo poder terreno, mas pelo amor e pela humildade. Anos depois, nas margens do Rio Jordão, Jesus se apresentou a João Batista para ser batizado. Este não era um batismo de arrependimento por pecados, pois ele não tinha pecado. Era um ato de identificação com a humanidade, um passo de obediência para cumprir toda a justiça. No momento em que ele saiu da água, os céus se abriram. Uma luz divina desceu sobre ele, como uma pomba, e uma voz poderosa ecoou dos céus, declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Este foi o início público do seu ministério, a confirmação celestial de que ele era, de fato, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Logo após seu batismo, guiado pelo Espírito, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Por 40 dias e 40 noites, ele enfrentou as mais sutis e poderosas investidas do inimigo. A fome, o desejo de poder e o orgulho foram as armas usadas contra ele. Mas para cada tentação, Jesus tinha uma resposta inabalável. A palavra de Deus, ele não usou seu poder divino para seu próprio benefício, mas se apoiou firmemente nas Escrituras. Está escrito: "Nem só de pão viverá o homem", está escrito. "Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás." Em cada desafio, Jesus venceu pela palavra, mostrando-nos o caminho para superar nossas próprias provações. Confiar na verdade eterna de Deus, e não nas mentiras passageiras do mundo. Ele saiu do deserto vitorioso, pronto para iniciar sua jornada de amor e redenção. Então, o ministério de Jesus começou a florescer por toda a Galileia, Judeia e Samaria. Onde quer que ele fosse, o poder de Deus se manifestava de forma impressionante. Para os cegos ele trazia visão, não apenas a física, mas a espiritual. Para os paralíticos ele ordenava que se levantassem e andassem, restaurando não só seus corpos, mas também sua dignidade. Ele multiplicou pães e peixes, alimentando milhares de pessoas com quase nada, mostrando que com Deus,
o pouco se torna muito. Diante de uma tempestade furiosa que aterrorizava seus discípulos, ele simplesmente se levantou e ordenou ao vento e ao mar: acalma-te, emudece. E a natureza obedeceu à sua voz. Cada milagre não era apenas uma demonstração de poder, mas uma revelação do caráter de Deus. Um Deus que se importa, que cura, que provê e que tem autoridade sobre todas as coisas. Seu ministério era um vislumbre do reino dos céus aqui na terra. Um convite para que todos experimentassem a vida abundante que ele veio oferecer. Apesar de seus milagres e ensinamentos, cheios de sabedoria e amor, a mensagem de Jesus encontrou grande resistência. Os líderes religiosos, presos às suas tradições e com medo de perder o poder, não conseguiram enxergar a verdade diante deles. A inveja e a incredulidade cresceram, e a rejeição se transformou em um plano para matá-lo. O mesmo povo que o aclamou com ramos de palmeira, dias depois gritava: crucifica-o! Ele foi traído, negado, julgado injustamente, açoitado e humilhado. E então, no Calvário, ele foi pregado em uma cruz. Ali, entre o céu e a terra, o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, suportou a dor, a vergonha e, o pior de tudo, o peso dos pecados de toda a humanidade. Ele morreu por nós. Sua morte não foi um acidente ou uma derrota, mas o sacrifício supremo, o pagamento final pela nossa dívida. O ato de amor mais profundo que o universo já testemunhou. Mas a história não termina na escuridão daquela sexta-feira. No terceiro dia, um novo amanhecer trouxe a maior notícia de todos os tempos. A pedra que selava o túmulo foi removida. O corpo de Jesus não estava mais lá. Anjos anunciaram a gloriosa verdade: ele não está aqui. Ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. O túmulo estava vazio. Uma luz gloriosa brilhou, dissipando toda a tristeza e desespero. Ele vive. A ressurreição é a prova definitiva de que Jesus é quem ele dizia ser, o Filho de Deus. É a garantia da nossa própria ressurreição e a vitória final sobre o pecado e a morte. A cruz se tornou um símbolo de perdão, e o túmulo vazio, um símbolo de esperança eterna. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a muitos de seus seguidores por 40 dias, ensinando-lhes sobre o reino de Deus e fortalecendo sua fé. Então ele os levou a um monte, e diante de seus olhos, começou a ser elevado aos céus, até que uma nuvem o encobriu. Sua ascensão não foi um adeus, mas uma promessa. Ele voltou para o Pai para preparar um lugar para nós e para interceder por nós. E ele prometeu que não os deixaria órfãos. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, enquanto os discípulos estavam reunidos em oração, um som como de um vento impetuoso encheu a casa, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, o Consolador prometido, que os capacitaria a serem suas testemunhas até os confins da terra. Com o poder do Espírito Santo, os apóstolos saíram às ruas de Jerusalém e começaram a pregar corajosamente a mensagem da cruz e da ressurreição. O que começou com um pequeno grupo de seguidores assustados explodiu em um movimento que transformaria o mundo. No primeiro dia, quase 3.000 pessoas creram e foram batizadas. A igreja primitiva nasceu, uma comunidade de crentes que compartilhavam tudo o que tinham, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O livro de Atos nos mostra essa expansão incrível. A mensagem do Evangelho rompeu as barreiras de Jerusalém, alcançando a Judéia, a Samaria e, finalmente, os gentios, pessoas de todas as nações. O plano de Deus sempre foi para todos. Nessa expansão, uma figura improvável se tornou central: Saulo de Tarso, um perseguidor ferrenho dos cristãos. Em uma viagem para Damasco, ele teve um encontro transformador com o próprio Jesus ressurreto
e se tornou o apóstolo Paulo. Sua vida mudou radicalmente. Movido por um amor apaixonado por Cristo, Paulo embarcou em várias viagens missionárias, enfrentando naufrágios, prisões, açoites e perigos constantes. Ele viajou por todo o Império Romano, plantando igrejas em cidades como Filipos, Corinto e Éfeso. Em meio a prisões e dificuldades, ele escrevia cartas, os pergaminhos que se tornariam parte do Novo Testamento, encorajando e instruindo os novos crentes. Graças à sua coragem e dedicação incansável, o Evangelho avançou e alcançou os lugares mais distantes. As cartas escritas por Paulo e outros apóstolos, como Pedro, João e Tiago, são conhecidas como as epístolas. Elas não são apenas registros históricos, são cartas de amor, instrução e correção para as primeiras igrejas e para nós hoje. Nesses manuscritos preciosos, encontramos a profundidade da teologia cristã, a justificação pela fé, a vida no Espírito, a natureza da igreja como corpo de Cristo e a esperança da vida eterna. As epístolas nos ensinam como viver a nossa fé no dia a dia, como amar uns aos outros, como enfrentar o sofrimento e como nos mantermos firmes na verdade. Elas são um tesouro de sabedoria divina, uma biblioteca de orientação prática para todos que desejam seguir a Cristo e crescer em seu relacionamento com Ele. A Bíblia se encerra com um livro de profunda revelação e esperança, o Apocalipse. Embora muitas vezes associado a imagens complexas e julgamentos, sua mensagem central é de vitória. Ele revela o que está por trás da cortina da história. Um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. O Apocalipse nos dá um vislumbre da glória celestial, do céu aberto da adoração incessante ao Cordeiro que foi morto e vive para sempre. E nos dá a promessa mais gloriosa de todas: Cristo voltará. Ele retornará, não como um bebê humilde, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em poder e grande glória, para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Toda essa jornada, desde a manjedoura até a promessa da sua volta, é um convite pessoal para você. A mesma palavra que se fez carne, o mesmo Jesus que curou os doentes e acalmou a tempestade, o mesmo Deus que ouviu as orações dos apóstolos, está vivo e ativo hoje. Ele conhece seu nome, suas lutas, seus sonhos e seus medos. A história não terminou. Você pode fazer parte dela. Não é preciso uma cerimônia especial ou palavras difíceis. Onde você estiver agora, seu, é teu. No seu trabalho, no silêncio do seu coração, fale com Deus. Ele te ama, está esperando de braços abertos por você. Dê esse passo de fé. Fale com Ele.